Ô, pessoal, tudo bem? Vamos terminar a terceira parte, né? Essa é a terceira parte. Vamos terminar o texto sobre logística industrial, agroindustrial. Essa é a terceira parte do texto, tá? Então a gente vai começar com a parte do desenho logístico, né? Então ele coloca lá: o serviço logístico pode estar associado a elementos de pré-transação, transação e pós-transação, né? E aí ele começa definindo o que é cada elemento desse. Os fatores de pré-transação são relativos às políticas do serviço oferecido ao cliente, a forma de comunicação dessas políticas ao cliente, a definição das responsabilidades, a devolução, prazo de entrega, ou seja, tudo que é aquilo antes de efetivamente acontecer a transação comercial, né? A compra ou a venda. Né? Os fatores de transação, que são efetivamente a venda, isso aí está relacionado com a entrega do produto ao cliente, né? Se esse produto está em estoque ou se não tem, sempre ficar anunciando como é que está o status do pedido, se já foi separado, se está em rota de entrega e assim sucessivamente, né? O prazo máximo estabelecido para entrega, além de substituição de produtos que foram perdidos ou que vieram com defeitos e assim sucessivamente, né? Já os fatores então de pós-transação, então esses são relacionados ao acompanhamento depois que o produto chega nas mãos do cliente. Então chegou na mão do cliente, tem algum problema? Então como é que a gente faz para ter uma logística reversa para que o produto volte, né? Para ser trocado, certo? Se tem garantia, esse produto precisa de algum tipo de instalação, se der um defeito tem como consertar. Então tudo isso daí está relacionado com a questão do pós-transação. Então é isso, pré-transação, antes de efetivamente a compra ou a venda acontecer, quando a venda acontece e o depois da venda. Né? Então aqui ele tem um quadro que é o quadro 4.3, que aí vocês vão poder verificar as políticas tanto na parte do pré-transação, como na parte da transação, como na parte da pós-transação. Então é importante vocês darem uma lida nesse quadro, dar uma entendida nisso. Ele é relativamente simples de se compreender. Não tem grandes dificuldades, né? E aí ele continua o texto colocando que o serviço logístico ele vai criar facilidades aos clientes, né? E quando isso acontece, favorece o fechamento dos negócios, certo? Porque se você não atender o cliente da forma como é o desejado, você vai ter perda de clientes. Isso daí é mais comum de acontecer do que se imagina, de forma impressionante. Né? Em diversas situações. Por exemplo, eu estou agora tentando aumentar a minha banda da internet e faz uma semana e não consigo. Você imagina, né? A empresa perdendo clientes. A mesma coisa no serviço de logística. Se você não tem um sistema que te entregue aonde você reside, por exemplo, isso é uma perda de cliente. Eu, quando vou comprar alguma coisa, basicamente pela internet, por exemplo, eu olho muito o frete. Se o frete for grátis para a região Nordeste, a possibilidade de eu comprar é muito maior do que a possibilidade de eu não comprar. O tempo que leva para o produto chegar na minha casa, né? O sistema logístico ser eficiente. Então, se o prazo é muito longo, 60 dias, 90 dias, às vezes os caras colocam dias úteis ainda, aí normalmente isso me desestimula, ou seja, eu vou procurar um outro lugar que tenha um serviço logístico que me facilite a minha vida, e para a empresa que eu não comprei, isso significou para eles perder clientes, né? O que é muito ruim. Então, isso aí precisa dar uma analisada no nível de serviço. E para nível de serviço, basicamente se está falando sobre disponibilidade, ou seja, a habilidade da empresa disponibilizar os produtos para atender o pedido,
que já aconteceu comigo, isso às vezes acontece, de você compra um produto e depois que você fecha a compra, inclusive às vezes é debitado do seu cartão, vem uma notícia de que aquele produto não tem mais disponível. Tá? Então isso daí é extremamente ruim e faz perder clientes. Então a empresa precisa disponibilizar os produtos para atender todos os pedidos que forem realizados. Tá? E quanto mais disponibilidade, mais ela vai poder receber pedidos. É isso? Além da disponibilidade, tem a competência e a qualidade. Tá? A competência está relacionada com a velocidade da entrega. Isso daí é uma outra questão extremamente importante e que inclusive irrita quando a velocidade da entrega é muito lenta. Né? Hoje em dia o sistema dos correios ele tem apresentado algumas demoras e tem crescido muito o número de outras empresas que fazem trabalho só com logística. Né? Seriam lá o FedEx dos Estados Unidos, a gente também tem vários aqui. Alguns são mais eficientes, outros são bastante ineficientes. Já teve situações de eu cansar, por exemplo, de esperar um produto que estava em Petrolina e a pessoa não entregava, tinha dificuldades, eu preferi ir lá na plataforma deles, no armazém, e pegar o produto eu mesmo do que ficar em casa esperando. Já fazia mais de levou mais tempo para sair da Areia Branca para chegar na minha casa que é perto, do que sair de São Paulo para chegar em Petrolina. Então é um absurdo, né? Então é extremamente incompetente o pessoal, aquela empresa. Então, quanto mais rápido, quanto menos se erra na entrega, maior a competência, tá? Só em relação à questão da disponibilidade, né? A política de estoques é super importante para a gente definir a questão da disponibilidade, certo? A gente vai ensinar mais sobre política de estoques, mas para você ter produto de disponibilidade, você precisa ter estoques. Agora, ter uma quantidade grande de estoques significa também o custo da estocagem bastante elevado. Então, existem muitas variáveis que precisam ser controladas. Tá? E em relação à qualidade, né? Já que isso daí a gente estava falando que o nível de serviço está relacionado com disponibilidade, competência e qualidade, em relação à qualidade, isso daí está representando as condições da empresa em dar todas as informações sobre os pedidos, assistência aos clientes, né? Quando este recebe o produto, certo? Então, receber o produto precisa de dar algum tipo de informação, então a empresa está apta a oferecer. Bom, aí vocês vão olhar a figura 4.12, que basicamente é essa, meio ruim a parte do escaneamento, né? Mas vocês vão conseguir dar uma olhada. Isso daí está relacionado com o ciclo de pedidos, né? Tem um ciclo, né? Desde que você pede até efetivamente aquele produto chegar no cliente, isso forma um ciclo, né? E esse ciclo ele tem um tempo, certo? O tempo é o período entre quando você clicou lá e fez o pedido até o momento que efetivamente ele chega na sua casa, certo? O que se espera, o que se pretende, o que se considera como eficiente é cada vez mais você acelerar esse ciclo, né? Ou seja, ele acontecer no menor tempo possível. Entre o pedido e o período que se chega o produto na sua casa, isso acontecer no menor tempo possível, certo? E aí é óbvio que para isso daí acontecer, tem muitas estratégias que precisam ser utilizadas, mas relacionadas à gestão de estoques, como o VMI, que a gente já viu, que é o inventário gerido pelo fornecedor, ou o ECR, que é a resposta eficiente ao consumidor, né? Então tá aí a figura 4.12, que vai mostrar essa parte aí. O cliente fez o pedido, aí então se recebe esse pedido, tem que ver se está produzido ou se não está produzido, né? Se não tiver produzido, aí está em falta, então tem que produzir. Aí isso do pedido vai para a plataforma e aí então ela
coloca o pedido na empresa de transportes e leva ao cliente, certo? Então, se o produto já estiver pronto, o ciclo é mais rápido. Se não tiver, se for um falta, então a empresa ainda tem que produzir, o ciclo é um pouquinho mais longo. Aí vem a questão das estratégias logísticas, né? Então o Bowerson, né, que está citado no livro que a gente está lendo, ele diz o seguinte: estratégia logística consiste na definição de um plano a longo prazo para comprometimento de recursos financeiros e humanos às operações de suprimento, apoio à produção e distribuição física. Né? Então é um plano a longo prazo para comprometer os recursos, né, e apoiar desde o suprimento, né, até a distribuição, passando efetivamente pela produção. Tá? E a estratégia logística ela tem uma meta, né, que vai sempre melhorar, que é sempre melhorar a movimentação e a armazenagem dos materiais, né, integrando todas as operações entre as áreas de suprimento para produção e a efetiva distribuição física, certo? O objetivo da estratégia logística vai ser a formulação de políticas para criar instalações e sistemas de gestão capazes de atingir a meta definida pelo desempenho ao menor custo total. Então, se tem a meta, né, de melhorar essa movimentação, mas objetivamente a gente precisa fazer isso sempre considerando o menor custo total. Tá? Esse custo total, o custo total logístico, é a soma de tudo, né? De todos os custos que vai desde a produção, né, até o transporte, certo? Quando você, né, que é um objetivo da gestão, quando você reduz o tempo de ciclo, né, aí você também consegue reduzir o período entre despesas e receitas. Né? Porque se tem as despesas para produção, para entrega, etc., e você vai ter as receitas, que é quando efetivamente a pessoa recebe o produto e o pagamento efetivamente é efetuado, certo? Então, para você reduzir esse período, você precisa fazer o tempo de ciclo entre a produção e o pedido e a entrega ser o mais rápido possível e os estoques girarem o mais rápido possível, tá? E os estoques eles vão depender basicamente da quantidade de armazéns que se tem e do modal de transporte, né? Porque o modal de transporte que você utiliza afeta muito a velocidade. Se você for de trem, a velocidade é menor. Se você for de avião, a velocidade é maior. Só que se você for de trem, você consegue levar mais do que você consegue levar de avião. O custo do trem é menor do que o custo do avião. Então depende de, né? O estoque vai depender dessas variáveis, certo? Bom, e os processos de decisão? As decisões sobre as estratégias logísticas vão ser baseadas nas análises de diferentes alternativas, né? Quais delas têm o menor custo total, essa é uma possibilidade, ou qual que vai maximizar o desempenho logístico, como tem na figura 4.13, né? Que é esta figura aqui, que vocês vão poder olhar aí no material. A gente vai dar uma olhada aí nessa figura, mas basicamente é isso. Quanto mais depósitos você tem, quanto maior a quantidade de depósitos, maior vai ser o seu custo de armazenagem, de material, etc. Né? Quanto mais depósitos você tiver. Em compensação, menor é o seu custo de transporte, certo? Porque se você tem mais armazéns, mais depósitos, então significa que você tem mais, você não precisa ficar transportando tanto de um lugar para outro toda vez que for necessário. Só que você ter essa quantidade de instalações, de produtos guardados, vai aumentar o seu custo de armazenagem. Então precisa encontrar um ponto de equilíbrio, digamos assim, né?
entre esse custo de transporte e o custo de armazenagem e o de processamento do pedido, né? Quanto mais depósitos, o custo de processamento aumenta, mas ele aumenta uma velocidade bem menor, né, do que o custo de armazenagem. Então, normalmente se define o ponto de mínimo dessa curva de custo total como o valor ótimo, né? Então, ele é quem vai definir a quantidade de depósitos, certo? Então, é isso que tem nessa figura 4.13 e é o que vai ser, então, por ele discutido, né? Então, essa metodologia de custo total significa levantar os custos logísticos de diferentes arranjos e vai escolher aquele que tiver o menor valor total. Tem dificuldades, né? Existem dificuldades normalmente em se separar. Isso é um problema, porque você tem os custos totais das empresas e você tem dentro deles os custos da logística, né? Então tem empresas que têm dificuldade de fazer essa separação dentro do custo total, de toda a planilha de custo da empresa, o que é a parte do custo logístico, né? E às vezes também não é fácil definir todos os arranjos possíveis para a gente conseguir definir qual vai ser aquele com menor custo total. Então, o recomendado vai ser levantar, segundo o autor, levantar todo o custo associado com estoque e com transporte. Bom, basicamente, esses dois que são os dois mais importantes, né? Então, pega todo o custo associado com estoque e com transporte. Individualmente, esses componentes podem apresentar alguns comportamentos conflitantes, né? Efetivamente, isso acontece. O transporte aéreo ele é mais caro. Só que se você tem transporte aéreo, você consegue levar as mercadorias mais rapidamente. Então você precisa ter menos em estoque. Então, como você tem menos em estoque, diminui o custo com estoque. Só que o custo do transporte é mais alto. Transportes que são feitos de forma mais lenta, você precisa ter mais deles em estoque. Então você vai ter um maior custo de estoque, mas você tem um menor custo de transporte. Então existem essas diferenças, tá? Então, além do custo, a política logística precisa levar em conta o desempenho, né? Custo é sempre uma coisa que a gente observa, né? Tem que observar. Só que não pode depender tudo só do custo, certo? O desempenho logístico também é importante, tá? E aí a gente está relacionado àquela que a gente viu no início. A disponibilidade de você ter o produto. Não adianta você de reduzir muito o custo, praticamente não ter nenhum produto disponível. Precisa ter uma disponibilidade. Não adianta para você ter um menor custo, você não conseguir entregar, você escolher empresas para fazer a entrega dos produtos que sejam ineficientes, né? E também não adianta para você reduzir custos, você não ter um pós-venda, digamos assim, que atenda as necessidades dos clientes, tá? Então você precisa verificar também um nível de desempenho que seja considerado interessante e que inclusive não vá fazer com que você fique abaixo dos seus concorrentes, né? Como a gente vai ver um pouco mais na frente, existe o mercado concorrido. E às vezes as pessoas até podem pagar um pouco mais desde que o desempenho seja melhor, né? Todo mundo tem essa relação, né? Ou esse trade-off que a gente chama, né? Entre custos e desempenho, tá? Às vezes é melhor um pouco mais de custo com mais desempenho do que você ter menos custos, mas com desempenho pior, né? Então essa é a história aí do trade-off, né? Certo? Então é isso que é o que mostra essa figura, esse trade-off entre você ter o transporte e o armazenamento, né? No final das contas, os dois impactam um custo, e eles vão na direção contrária, né? Quanto menor o custo de transporte, maior o custo de estoques, e assim sucessivamente. Então existe uma relação invertida, né? Ou o que a gente chama de um trade-off entre as duas. O importante é encontrar o balanceamento, né? O ponto que melhor equilibre as duas coisas, tá? Essa relação de trade-off tem que ser constantemente reavaliada. Nada é estático, tudo é muito dinâmico, né, nesse processo. O projeto do sistema logístico ele pode ter diversas orientações. Qual que é a que prefere? É oferecer o nível máximo de serviço,
ou é o lucro máximo? Sempre lucro é a questão fundamental, né? Aumentar a vantagem competitiva frente aos concorrentes, minimizar o uso de ativos financeiros. Então, para você fazer um armazém novo, você precisa fazer um investimento, né? Então, você não quer fazer esse investimento. Então, a ideia é minimizar o uso dos ativos financeiros, já que você não quer fazer esse investimento. A escolha vai depender da capacidade da empresa, se é uma empresa menor, se é uma empresa média, se é uma empresa maior. Então, são capacidades diferentes daquilo que você estiver trabalhando, né? E também vai depender do seu posicionamento. Se você é uma empresa líder no setor, se você é uma empresa em ascensão, se você é uma empresa que acompanha a líder, né? Então tudo isso vai impactar como é que você vai pensar o seu projeto do sistema logístico. Tá? Os componentes logísticos eles são a estrutura de instalações, a previsão de necessidades e gestão de pedido, o transporte e armazenagem e manuseio de materiais. Então são 4 componentes. Tá? Transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos são os componentes que contribuem para a maior parte dos custos logísticos, principalmente nessa parte do agronegócio. Né? E aí, com relação à estrutura de instalações, na nossa parte, que nos interessa, a parte do agronegócio, a produção de alimentos ela tem que ser estocada. Né? Na safra ela precisa ser estocada e aí depois ela garantir uma oferta na entre safra. Então na safra a gente guarda uma parte da produção e na entre safra a gente vai isso está armazenado, a gente vai reduzindo as quantidades armazenadas para garantir que ao longo do ano você tenha uma oferta. No caso da nossa fruticultura, isso daí não funciona dessa maneira, né? Porque basicamente a gente não tem muito um período de safra e um período de entre safra. Todas as semanas a gente produz. Então a gente safra todas as semanas, todos os meses a gente tem produto. O que acontece aqui no Vale é que no segundo semestre você tem, pelas condições naturais favoráveis, uma maior produção e as pessoas evitam competir com outras praças. Então tem determinado momento que o mercado é das frutas que são produzidas em São Paulo, outra das frutas que são produzidas no Ceará, que são produzidas no Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então você procura sair fora desses momentos em que outros lugares do Brasil também estão produzindo frutas, né? Porque não é só no Vale do São Francisco que se produz frutas. Se produz basicamente no mundo inteiro. Aqui é onde você vai ter a maior tecnologia investida na produção. Tá? Mas existem outros locais de produção e dado a nossa logística, muitas vezes fica ruim da gente competir com, por exemplo, São Paulo. Então, quando São Paulo está produzindo manga, ou quando São Paulo está produzindo caqui, não tem sentido a gente produzir caqui aqui, ou mesmo manga a gente também reduz, porque a gente não quer fazer com que competir com esses outros lugares, porque como eles têm custos logísticos menores, eles conseguem colocar no mercado produtos com preços menores também, certo? E aí reduz a nossa competitividade. Tá? Agora, se eles tiverem algum problema de produção, nós rapidamente temos condições de atender e as pessoas pagam, mesmo sabendo que a gente tem uma logística mais cara, mas as pessoas, para não ficar sem o produto, elas têm disponibilidade de pagar mais caro. Né? Então, os locais de produção e os locais de distribuição estão dispersos, né? Normalmente estão dispersos. Né? A gente produz aqui e vende para o Brasil e para o mundo inteiro. Né? Às vezes a dispersão é bem grande geograficamente, né? E aí então tem a necessidade de você ter uma instalação para que possa ocorrer as transações comerciais. Tá?
Então, veja, é óbvio que isso daí significa para o agronegócio como um todo, né? Ou como uma ou como produtos como um todo. No nosso caso, eu volto a ressaltar que é mais difícil você ter esse tipo de instalações, porque os nossos produtos são perecíveis e eles estão com uma perecibilidade relativamente rápida. Não é nem igual a maçã do Rio Grande do Sul, que leva 8 meses na câmara fria. A gente está falando de coisas ali de 30, 45 dias, tá? de um produto mantendo uma qualidade boa, né? Então a gente, no nosso caso, é menos essa parte de você ter instalações bem localizadas, tal, né? Mas para outros produtos que isso é possível, né? Ou fora do agronegócio, você tem instalações bem localizadas é um fator que aumenta a sua competitividade. Entendeu? Então, se eu tenho estruturas aqui no Nordeste, mesmo que a empresa seja de São Paulo, mas eu sei que vai rapidamente o produto chegar na minha mão, porque o produto não sai de São Paulo, ele sai do armazém que está em Recife, por exemplo, certo? E aí, então, vai facilitar o desempenho, né, da logística, certo? Vai ser mais eficiente, tá? Agora, a tendência atual é de redução do tamanho das instalações, devido à ideia de que se manter menores quantidades devido à ideia de manter menores quantidades de produtos em estoque, tá? Isso, contudo, não significa o fim dos armazéns. Os armazéns vão continuar existindo, né? Instalações, as empresas vão precisar manter as instalações. E armazéns, existem armazéns de tudo. Existem armazéns até de guardar papel. As empresas, apesar de a gente ter evoluído muito para fazer tudo digital, mas ainda tem empresas que guardam uma quantidade de papel muito grande, né? Então, você vê armazéns imensos, guarda o que aí? Papel. Documentos de outras empresas, né? Então ainda vai ser necessário ainda armazéns, instalações, mesmo que se tenha essa ideia de que isso é custo, né? E o ideal é se ter menores quantidades de produtos em estoques, mesmo que isso não significa ter menor quantidade de produtos em estoque, não significa que você não tente ainda reduzir o seu tempo de ciclo, né? Então, veja como não é fácil. Poucos estoques e eu quero diminuir o tempo de ciclo, né? É bem complexo essa análise. Em relação à previsão das necessidades, processamento dos pedidos, então são tarefas gerenciais, basicamente isso daí é gerencial, né? Associadas à comunicação, tá? Previsão de necessidades representa a antecipação das vendas. Então você sabe, você tem mais ou menos uma ideia, e é óbvio que isso daí está colado com a demanda, com a projeção de demanda que você faz para o ano, e a projeção de demanda a gente faz com o histórico de vendas de anos anteriores. Então, com base no histórico de venda de anos anteriores, quando você projetou a sua demanda, se você acha que vai aumentar, se você achou que vai diminuir esse ano um pouco, você tem que fazer uma previsão de necessidades, né? De coisas que você vai precisar para produzir efetivamente. Né? E o processamento de pedidos ele é fundamental, porque quando o pedido é processado, aí então se dá o start para todo o processo de distribuição física. Então, quando você clica lá, ok, é esse produto que eu quero, e aí confirma o pagamento, então o pedido está processado, e aí se corre contra o tempo para ir atrás do produto, ele está disponível, separado, enviado para o pessoal da logística, o pessoal da logística correr para entregar na sua casa no menor tempo possível. Tá? Problemas nesses componentes significam prejuízos se você não conseguiu prever as necessidades que a empresa vai ter, ou se você não consegue processar os pedidos, você vai levar um prejuízo para a empresa, tá? Porque isso vai significar aumento de custos, né? Tá? Então, ou redução de receitas, né? Então isso daí não é algo muito sério. Estoque. Essa é uma outra questão chave. Né? Então, estoque basicamente é isso. É quem regula a necessidade da oferta com a demanda.
Então, se você tem uma demanda, um nível de demanda, você precisa ter um nível de produtos em estoque que vai significar a sua oferta, né? Se a quantidade que você tiver em estoque não estiver atendendo a sua demanda, que ela é muito mais alta, então você vai ter um desbalanceamento. Também não adianta você ter uma demanda baixa e muito produto em estoque. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Porque tem situações em que é, você os produtos são caros, mas eles não giram muito, entendeu? O custo unitário dele é muito alto, só que ele não gira muito, então ele fica muito tempo estocado. Vale a pena você ter uma grande quantidade desse produto? Ou é melhor você ter em maior quantidade de estoque aqueles que são produtos, digamos assim, de preços menores? Só que eles rodam muito e a maior parte do seu faturamento vem desses produtos. Né? Então é um exemplo difícil de você trazer para a nossa fruticultura essa questão de como é que você vai manter esse estoque, porque a gente não guarda muito isso em estoque, certo? Mas em outras cadeias essa situação pode acontecer. Né? Então vamos imaginar aí, né, no agronegócio, no setor de carnes. Então, no setor de carnes, existe um setor de carnes nobres que elas custam mais de R$ 100 o quilo. Né? E existem uma outra quantidade, e existem outros produtos do setor de carnes que têm preços menores. Então vamos imaginar aí uma carne prime, né? T-bone ou um outro tipo de carne que é mais cara, e você tem uma outra que é mais barata, como por exemplo a fraldinha. Então como é que se organiza isso? É melhor você ter uma grande quantidade dessa que custa muito caro, ou se você vai ou é melhor ter uma quantidade maior dessa de fraldinha que é mais barata. Só que em compensação vende muito mais. Você vende 10, 20 vezes mais fraldinha para conseguir vender essa carne mais cara. Isso daí você precisa organizar. Né? Para organizar o seu estoque, pensar nesse estoque, para sempre estar atendendo a oferta e a demanda. Então, tem coisas que têm uma demanda maior do que outras, no final das contas. Né? E aí você tem que pensar nisso para ter a sua oferta. A escolha do modal de transporte e dos recursos destinados ao transporte entre as instalações é baseada e influencia a política de estoques de empresas. Então, algo que a gente até já deu uma comentada, mas se você utiliza caminhão, se você utiliza avião, são modais de transporte diferentes. E, consequentemente, vai influenciar a sua política de estoques. Né? Se você tem muitas instalações, se você tem poucas instalações, tudo isso vai influenciar a sua política de estoques. Se você tem muitas instalações, você vai ter mais estoques. Se você tem poucas instalações, você tem menos estoques. Se você manda de caminhão, então o tempo de translado é maior, né, do que se você manda de avião. Então você precisa de ter mais estoques. De avião, menos estoques. E assim vai. O objetivo do pessoal que trabalha com política de estoques é sempre ter, a tendência é ter estoque mínimo possível para atender a sua demanda, né? E o nível de serviço que você considera adequado, né? A disponibilidade e tal, a meta de produção e a previsão das suas necessidades. Tá? Os estoques atendem à demanda em duas situações básicas: ter o produto para pronta entrega, e quando você não tem o produto para pronta entrega, então aí efetivamente você vai ter, o produto não está disponível, a produção vai acontecer. Né? Então, se você tiver o produto já em estoque para pronta entrega, o consumidor vai receber rapidamente. Se você não tiver, tem que esperar o processamento acontecer, o produto, a produção acontecer, o consumidor vai ter que esperar. Né? Então é isso. Ter níveis baixos e garantir disponibilidade. Tá?
Para a definição de uma política de estoques, deve-se considerar os fatores qualificação dos clientes e produtos, integração com o transporte e produção, análise do desempenho dos competidores, né? Então isso daí também vocês vão dar uma observada lá, que ele vai destrinchar um pouco mais sobre isso daí, mas são, dependendo do tamanho do seu cliente, da importância do seu cliente, em termos de volume que ele compra, é óbvio que você precisa ter uma forma, uma política para atender eles mais rápido, né? Certo? E então isso daí está relacionado com qualificação dos produtos dos clientes, né? Mesma coisa dos produtos, que foi aquilo que eu até já dei essa comentada de produtos mais caros, produtos mais baratos, como é que você organiza isso nos estoques, tá? Até a parte do desempenho, porque o mercado é sempre competitivo, né? Todo mundo querendo aumentar a sua parcela de mercado. Em relação à armazenagem e manuseio de materiais, então o objetivo da armazenagem é administrar um espaço físico, né, para a manutenção dos estoques. Então tem diversas maneiras de você organizar aquele espaço. Quem vai hoje em dia nesses grandes hipermercados, nesses atacadões, você entende que lá, na verdade, é um grande armazém, né? E só que as pessoas podem também não precisam comprar em grandes quantidades, mas eles têm umas maneiras de fazer prateleiras super altas, né? Que tem que ser manuseada com aqueles carrinhos, né? E que tem vários, digamos assim, patamares das prateleiras em que eles vão guardando ali, né? Então ali é uma forma de armazenar. Eles consideram que é mais interessante administrar o espaço físico daquele jeito do que simplesmente você dividir o espaço físico numa parte só de armazenagem, com prateleiras que não sejam tão altas, né? E uma outra parte só com produtos para disponibilidade das pessoas, né? Assim, as variáveis importantes de acompanhar vai ser a localização, o tamanho, né? Onde que esses armazéns estão localizados, se ele é grande, se ele é pequeno, né? Como é que está feito o arranjo deles, o arranjo é como é que se organiza. Se tem um determinado metro quadrado, como é que você vai organizar os produtos da melhor forma possível, né? A própria empresa pode gerenciar o armazém, ou então ela pode terceirizar para outra empresa, né? Ó, guarda para mim esses produtos, tá? E eu te pago. Como muitas funções do processo logístico são feitas por um armazém, então ele pode receber o produto, ele guarda o produto, às vezes ele monta dentro do armazém, né? Então o seu gerenciamento tem custos altos. E eles podem ainda servir como um espaço para maturação do produto, né? A gente entende nessa situação aqui para a nossa fruticultura como as câmeras frias, né? Então elas estão armazenados ali, né? E vão reduzindo, aumentando a pós-colheita dos produtos, né? E alguns, enquanto estão sendo armazenados, eles também vão amadurecendo, óbvio, né? Só que de forma mais lenta, né? E finalmente a questão do manuseio, ele é de fundamental importância, né? Porque se você manusear de forma incorreta, você pode danificar, prejudicar. Então, quanto menos se mexer nos produtos, melhor, né? Uma forma bastante interessante é o que ele chama de unitização, que é o que a gente chama aqui de paletização, né? Então a gente não coloca de um caminhão caixa por caixa. Então a gente monta um pallet, né? E aí no pallet, eu não me lembro agora quantas caixas tem dentro de um pallet. E lembrando que cada caixa dessa, por exemplo, no caso da uva, vão ter várias cumbucas, né? Então você vai agrupando, né? O que ele está dizendo com unitizar é você pega os cachos de uva e coloca numa cumbuca, já deu uma unitizada. Você junta um conjunto de cumbucas e faz uma caixa. Então já é mais fácil de você transportar uma caixa de cumbucas com 6, 8 cumbucas do que você carregar na mão 8 cumbucas, certo? E é mais fácil você transportar no caminhão também os pallets e nos containers os pallets do que efetivamente você fazendo isso
com buca, caixa a caixa, certo? Bom, e a questão do transporte, ele é responsável pela movimentação dos materiais, né? E dos produtos acabados, né? De um canto para outro. Então, na fruticultura, você tem o transporte de máquinas e insumos, você tem que transportar do campo a produção para o packing, né? Ainda tem o transporte do packing, né? Da câmara fria para centrais de distribuição, redes de varejo. Então, existem diversos transportes, né? Dentro do entendimento da logística como um todo, né? O transporte para as centrais de distribuição ele pode ser feito por caminhão, se for para São Paulo. Se for para o exterior, ele pode ser caminhão e navio, ou caminhão e aéreo, né? Ou caminhão, navio e depois caminhão de novo. Quando ele chega na Europa, ele vai de caminhão. Então, pode ter um desses ou uma combinação, né? Então, você vai ter vários modais trabalhando juntos, certo? O produtor ou o comprador pode também ser responsável pelo transporte, se ele tiver a frota própria, então ele leva, ou simplesmente alguém contratado leva a sua produção. Como a gente já conversou, né, já foi esclarecido, inclusive, normalmente as pessoas não têm seus próprios containers, né? E aí então você tem que contratar. Também as empresas não têm os seus próprios navios, né? Mas aqui no Vale do São Francisco existem várias que têm seus próprios caminhões. E aí então eles podem levar por conta própria. Tá? A mercadoria que está sendo transportada, ela ajuda na definição do meio de transporte a ser escolhido, óbvio. Né? Então, se é algo que você pode amadurecer com mais tempo, você pode ir de caminhão. Se é uma fruta pronta para comer, né? Então que vai ter menos tempo de vida útil na prateleira, é mais tranquilo se você mandar de avião. E assim vai. O custo também ele é importante de ser observado, né? Por causa daquela questão. Às vezes o mais rápido é mais caro. Normalmente o mais rápido é mais caro. Né? Então tem que ver essas relações todas. Né? Em relação de transporte, os mais comuns em relação à responsabilidade é o CIF e o FOB. Né? O CIF, que é o custo seguro frete, e o FOB, que é o livre a bordo. O FOB, a ideia é que o vendedor ele é responsável pela mercadoria até colocá-la dentro do navio, e aí depois, daí, por exemplo, para ir para os Estados Unidos e para a Europa, aí o comprador assume os riscos e as despesas, tá? Já no CIF, aí a responsabilidade é do vendedor até chegar no destino. Então, você mandou para Rotterdam, CIF, então a obrigação da empresa aqui, da produtora de frutas, até o porto de Rotterdam. Se der qualquer problema, é o vendedor que vai arcar. Então, normalmente as pessoas preferem, né? Aqui acho que o Vale do São Francisco as questões são mais pobres, né? Existem outros, como vocês vão ver lá no texto, mas eu acho que esses dois são os mais importantes, tá? Sou grande entendedor disso daí, mas eu acho que normalmente eu vejo mais as pessoas falando se é CIF ou FOB. Né? E os dados do Comex Stat, eles são todos, aparece lá, né? São os valores FOB, certo? Então, pessoal, era isso. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.